Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Quero ler com os irmãos o versículo 9 e 10. Diz assim o texto: Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ou, mais poeticamente falando, na linguagem, na RA, Jesus que nos livra da ira vindoura. Estamos ainda falando aqui no capítulo 1. Este capítulo ele é muito rico. No falar de Paulo, neste começo da carta aos Tessalonicenses, nós encontramos muitas verdades profundas e verdades essenciais. Creio que se nós assimilarmos e compreendermos claramente os ensinamentos desta epístola, nós vamos avançar muito na nossa experiência cristã. Nosso desenvolvimento espiritual será muito grande, haja vista que o apóstolo Paulo ele é muito profundo, ele toca em aspectos que são extremamente necessários para que tenhamos uma vida espiritual saudável e, sobretudo, correta, né? O que eu vejo aqui, e posso ressaltar, para começarmos essa noite a comentar esses textos que nós lemos, esses 2 versículos, é que esse capítulo ele é muito orgânico. Ele é extremamente orgânico. Quando falamos que ele é orgânico, significa que Paulo aqui apresenta verdades, e ele apresenta essas verdades enquanto acontecimentos, não somente meros acontecimentos que ocorriam externamente na história dos Tessalonicenses, mas acontecimentos que mudavam a vida dos Tessalonicenses. Não sei se os irmãos conseguem compreender a diferença entre aquilo que muda essencialmente a vida de uma pessoa e aquilo que acontece, prosaicamente no dia a dia das pessoas. Inclusive, a semana passada eu fiz um pequeno post de reflexão e eu trouxe esse conceito, dizendo que a história de uma pessoa, ela é definida pela sequência de acontecimentos prosaicos que têm lugar na sua existência. Ou seja, quantas coisas acontecem no nosso dia a dia? Então, se eu dissesse assim para alguém contar a sua história, ela iria contar os acontecimentos banais, relativos, alguns mais importantes, que tiveram lugar, né? Eu fiz uma viagem para tal lugar, eu conheci tais pessoas, eu comecei num novo emprego, estou começando um curso de faculdade. É a história dessa pessoa, né? Nasci em tal lugar, meus pais se chamam o fulano e a beltrana, e vai contando a sua história. Então, a história de alguém é a sequência dos acontecimentos. Agora, só pode se dizer sobre a vida de uma pessoa, conte-me sobre a sua vida. Eu quero que você conte sobre você próprio. São as suas experiências que causam profunda mudança real no seu coração. Então, a minha história ela é muito longa. Se eu fosse contar todos os acontecimentos que tiveram lugar na minha história. Mas as minhas experiências, embora menores em número em relação à história, mas são coisas tão impactantes que eu experimentei, que mudaram, que alteraram a minha cosmovisão, alteraram a minha percepção, alteraram o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, o meu modo de me pôr no mundo. Então, quando falamos sobre questões orgânicas, eu disse que este é um capítulo extremamente orgânico, é que tudo o que Paulo apresenta em relação aos Tessalonicenses, nós enumeramos aqui, eu vou
Já já eu vou repetir para os irmãos não perderem o modo como nós estamos dividindo esse texto. Quando Paulo fala dessas questões aqui, referentes aos Tessalonicenses, ele fala somente de coisas que primeiramente ocorreram dentro do coração dos Tessalonicenses, o que provocou profundas mudanças no viver dos Tessalonicenses. Então, os irmãos podem pegar a Bíblia e novamente recordar os pontos aqui. Nós tomamos aqui o versículo 4 e o versículo 5. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, que eles são os eleitos, porque o Evangelho chegou até vocês no poder de Deus e no Espírito Santo, em plena convicção. E Paulo, então, quando diz, sabemos que vocês são eleitos de Deus, ele dá, então, as razões, os motivos. E esses motivos que Paulo diz, que de fato eram as características que se manifestavam como prova de que eles eram eleitos, Paulo vai colocar isso de um modo interessante. O modo como nós dividimos aqui seria a primeira característica, veremos hoje, é o que está no versículo 9, Como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo. Ou seja, a conversão é algo do coração, não é algo externo. Então não se pode ver a conversão, pode-se experimentar conversão. Temos um outro aspecto que Paulo apresenta, veremos na sequência, aqui estar aqui então no versículo 3, quando Paulo diz assim: vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Então ele fala sobre a fé, o amor e a esperança. São coisas interiores, não são coisas exteriores. Então o amor é algo que é gerado no coração, a fé é gerada no coração e a esperança no coração. Portanto, são questões todas de natureza orgânica. E então nós temos, depois no versículo 4, os Tessalonicenses se tornaram imitadores do apóstolo, e no versículo 7, o quinto ponto, eles se tornaram modelo para todos os demais crentes. E hoje eu quero então, ao falar dessas questões orgânicas, começar a falar sobre a primeira evidência de um eleito. Nós já falamos que Paulo percebeu que os irmãos eram eleitos. Ou seja, é possível você identificar o fruto de Deus, o fruto do Evangelho na vida de um eleito. Enquanto que na história da igreja, sobretudo no século XVI em diante, até hoje, o tema da eleição é debatido nas academias, no âmbito conceitual. O tema da eleição é debatido no âmbito acadêmico, no âmbito dos estudos teóricos para se concluir se há ou não há eleição, e havendo de que natureza é essa eleição, por que Deus elege, por que Deus não elege, enfim, o debate se dá apenas no âmbito intelectual. E o que nós estamos fazendo é trazendo esta verdade tão importante para o aspecto orgânico. Ou seja, quando Paulo diz, sabemos que vocês são eleitos de Deus, ele vai apontar os frutos dessa eleição. E como é que ele dissesse, quando um eleito ele é alcançado pela palavra, logo os frutos se manifestarão. Haverá mudança interior no coração do eleito, daquele que recebe a palavra de Deus. E então, sabendo, em primeiro lugar, que é possível, que a eleição tem evidências, e sabendo que Paulo aqui apresenta algumas das evidências, eu quero comentar com os irmãos essas evidências que Paulo apresenta. E a primeira é essa que está no versículo 9, quando diz, como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Essa é a primeira evidência, é a conversão. A conversão é uma evidência orgânica de um eleito de Deus, quando este se depara
com a revelação da palavra de Deus. E aqui, queridos, é importante nós sempre, ao estudarmos as Escrituras, nós fazermos um certo paralelo com a nossa experiência humana. Ou seja, eu entendo que a verdade divina, ela não é uma questão meramente metafísica, que está além do mundo físico. Eu entendo que a verdade de Deus não é um mero conceito metafísico. Eu entendo que toda a verdade referente a Deus, ela tem uma relação direta com a nossa experiência humana. Isso porque há aqueles no mundo, como Moisés, a exemplo de Moisés e de todo o Antigo Testamento, que tem a ideia sempre de um Deus transcendente. Deus é transcendente. Mas se você cultiva uma ideia acerca de Deus que se polariza na transcendência, você sempre terá uma ideia de um Deus inacessível. É um Deus de quem você fala, a quem você define, a quem você diz que serve, a quem você diz que ama, mas é um Deus que não aparece, ele não acontece. Ou seja, é um Deus que ele está sempre muito distante e que você acredita que em uma hora ele vai aparecer, mas para matar ou para dar vida? Para trazer como consequência daquilo que nós vivemos sem ele aqui na nossa existência. Então Moisés tinha uma visão polarizada para o Deus transcendente. Ou seja, um Deus que habita em luz inacessível. Por isso que é muito expressiva a palavra de João no seu evangelho, e é muito impactante quando ele diz que o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, que tudo criou, e o verbo se fez carne. Olha o impacto dessa palavra. Ou seja, esse Deus transcendente, ele é também o Deus imanente. Olha a frase impactante de João. O verbo, que é o Logos eterno, ele habitou entre os homens. Ou seja, ele esteve aqui, andou entre os homens, e isso para manifestar um aspecto divino que até então era difícil de os homens perceberem. É a ideia de que Deus também é um Deus imanente, é um Deus aqui. Então Deus é transcendente? Ele é transcendente. Mas por ele ser Deus e a própria divindade, deidade divina, requer que ele seja presente, que ele seja imanente. Ou seja, o Deus eterno, revelado também nas Escrituras, ele é um Deus presente. E esse Deus está, portanto, vinculado ao homem, à história humana, às experiências humanas. Então, quando falamos, por exemplo, de a doutrina da eleição, que é uma doutrina tão elevada, precisamos compreender essa doutrina na experiência humana. O Deus transcendente implica que ele está presente, implica que ele está em nós, e ele está próximo de nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 10, né? Não diga em teu coração quem subirá aos céus ou quem descerá ao abismo, porque ele está perto de ti. Ou seja, esse Deus imanente, ele é um Deus que se revela aos homens e na experiência humana. Portanto, a verdade de Deus, ela é algo que tem relação com a nossa experiência. Então, nós temos que tomar as verdades divinas e trazê-las para nós e saber qual a relação dessa verdade com a minha experiência humana. Do contrário, nós ficaremos a vida inteirinha apenas afirmando e reafirmando verdades que nós não sabemos nem mesmo do que se trata. Então, Paulo diz que esses eleitos, eles manifestaram a sua eleição pela sua conversão. Como diz, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui nessa versão, que é a versão NVI, diz como se voltaram a Deus. Na versão revista e atualizada, ela diz como se converteram a Deus. Então, observe os irmãos que, fazendo uma analogia do que Paulo está ensinando com a experiência humana, o que nós podemos perceber? Como é
que geralmente as pessoas procuram identificar um crente? Como é que eles procuram identificar alguém que supostamente agora está servindo a Deus? Então, pela minha história, eu posso dizer por mim, no meio evangélico, no meio cristão evangélico, que eu fui criado, né, nas igrejas evangélicas de tradição pentecostal, geralmente eles falam assim, olha, a pessoa, primeiramente, ela deve estar, eu estou sendo um pouquinho mais profundo, inclusive, agora, ela deve estar dentro de uma circunstância difícil, de uma certa angústia, cercada por algum tipo de problema. Até porque os irmãos devem convir comigo que as pessoas têm, sobretudo nós, temos uma tendência de buscar a Deus quando as coisas apertam, quando as coisas não vão bem. Então eu tenho a Cristo como o último recurso, enquanto deveria ser o primeiro recurso. A exemplo daquela mulher do fluxo de sangue que teve a experiência de cura, lá nos evangelhos. É dito no texto que depois que ela gastou todo o seu recurso com os médicos, ela ouviu falar que Jesus estava passando naquela cidade, ela disse, então eu irei. Ou seja, o homem tem essa tendência, né, de não buscar a Deus quando tem os seus próprios recursos. Então, isso já demonstra uma certa, não somente uma debilidade da nossa fé, mas, sobretudo, uma inclinação do homem sem Deus. Parece que o homem, desde o momento em que ele decidiu se alienar de Deus, estou me referindo a Gênesis capítulo 3, ao que comumente se chama a queda do homem, nós preferimos falar sobre a alienação do homem em relação a Deus, da desintegração do homem em relação a Deus. Ele se desintegra da totalidade ou ele se aliena da divindade para viver por si mesmo. Parece que essa decisão do homem não é uma mera decisão. Quantas vezes você decide uma coisa e depois você não leva a cabo a decisão? Não é assim? Muitas vezes a gente tem uma decisão, farei isso, farei aquilo, e depois você até esquece, você não se esforça para cumprir, para realizar aquela decisão, o que na verdade não era uma decisão, era um mero querer. Não é? Uma coisa é o querer, outra coisa é a vontade. A vontade é uma potência que nos faz realizar aquilo que nós dizemos que nós queremos. Quantos querem, digamos, passar no vestibular ou passar num concurso? Todo mundo levanta a mão. Agora, você tem a vontade, essa força que te governa e te impulsiona a alcançar o objetivo? É uma outra situação. Então, quando o homem ele decide se alienar de Deus lá no Éden, parece que essa decisão não foi uma decisão estanque, momentânea, impensada. Porque é o seguinte, a Bíblia é um livro muito econômico, né? Quando você lê a história bíblica, como é a história dessa alienação do homem? Ou da queda do homem, para os irmãos ficarem tranquilos e não confundirem o que eu estou dizendo. Então, quando você lê a história, você vai encontrá-la em 5 versículos bíblicos. Gênesis 3, de 1 a 5, não, de 1 a 7, né? 7 versículos bíblicos, narra tudo o que aconteceu. Eu pergunto, uma questão tão crucial pode acontecer dentro de 5 versículos bíblicos? Que você lê em 2 minutos? Ou em 1 minuto? Não. A Bíblia econômica, ela é muito sintética naquilo que ela traduz, mas devemos entender que durou muito tempo, anos e anos e anos, para que aquela decisão do homem de se alienar de Deus, ela fosse sendo formada, ou melhor, ela fosse sendo gerada, formada, sedimentada, solidificada, até então que o homem de fato estivesse alienado de Deus. Tudo que muda efetivamente a nossa mente requer tempo, requer muito tempo. Podemos dizer que o que hoje nós estamos buscando enquanto uma transformação de alma e de mente, equivale ao processo de alienação do homem, de ir pouco a pouco, tomando uma decisão aqui, outra ali,
e uma decisão reforça a outra, um querer reforça um outro, uma atitude reforça a outra, e isso pouco a pouco vai sedimentando um modo de ser e um modo, portanto, de agir. Então, quando o homem se alienou ali de Deus, em Gênesis capítulo 3, nós temos ali todo um processo que gera no homem uma inclinação, se torna uma inclinação de não se buscar a Deus. Então hoje a gente fala, não, nós buscamos a Deus. Aí eu pergunto, os irmãos precisam refletir. Nós buscamos a Deus em que sentido? É a pergunta. Porque qual que é a ideia? Nós crentes buscamos a Deus. Os descrentes não buscam a Deus. E se você puxar a definição, quem somos nós, os crentes? Os evangélicos. E quem são os descrentes? Os não evangélicos. É assim que nós resumimos a questão. Você é crente? Não, não sou crente. Então você é descrente, você não busca a Deus. Pronto. Aí você, não, eu sou evangélico, crente, então você busca a Deus. Tá aí, em que sentido nós buscamos a Deus? Essa é a pergunta que tem que ser pensada e tem que ser refletida. Ou nós vamos refletir essas questões cruciais para sairmos dessa força, desse império da religiosidade que nos mantém alienados de Deus, na suposta imaginação de que não estamos alienados, ou vamos continuar alienados de Deus. Ou seja, a religião, ela engana. Ela diz, você tem fé, você é crente, você não está alienado, você busca a Deus. Você tem que falar assim, poxa, mas em que sentido eu busco a Deus? Em que sentido? Tudo isso é para dizer, o homem, desde que ele se alienou de Deus, e para poder justificar que esse homem tem uma inclinação inata, ele nasce com a inclinação. Uma inclinação de ordem psíquica, né? Está no subconsciente ou no inconsciente coletivo da humanidade, e que se manifesta no seu consciente, tão logo ele se desperta para o mundo, tem uma inclinação de não buscar a Deus. É uma fortaleza, é uma resistência. Paulo já dizia isso em Romanos, não há quem busque a Deus. Aí o homem passa então a buscar a Deus, ele começa a dar alguns passos em direção quando as coisas, quando as suas energias, as suas forças, a sua capacidade, o seu dinheiro, quando tudo se esgota. Quando tudo se esgota. Ou seja, quando o homem não tem mais o que fazer, aí ele fala, bem, então, vou procurar uma igreja. Quem está me entendendo? Lógico, há muitos que nasceram dentro de igreja e a sua vida de igreja se justifica pela longa tradição da família. Se justifica pelo meio social no qual ele foi criado, dos amigos que ele conquistou, de modo que agora ele é igrejeiro em razão do meio, ele não tem outros amigos, não tem outro contexto, então ele está ali, não necessariamente ele está buscando a Deus, mas fatalmente ele está ali, sem que houvesse nele uma compreensão, sem que houvesse uma decisão, sem que houvesse uma reflexão, uma vontade, e sobretudo um ir a Deus movido pela iluminação interior da sua consciência, por ele compreender-se como alguém que necessita de Deus, ainda que tudo vá bem na vida dele. Quando eu olho para o meu cristão, e tudo isso eu estou dizendo, como é que nós identificamos um cristão? Eu comecei dizendo, vou ser mais profundo. Primeiramente, quando as coisas vão ruim, e o indivíduo, então, as coisas vão ruim, né? Ruim é muito ruim, né? Quando as coisas vão ruim, e o indivíduo, então, porque as coisas vão ruim, ele não tem meios mais, esgotaram-se. Ele fala, então vou procurar uma igreja. Ele está atrás de uma solução dos seus problemas temporais. Ele não está necessariamente indo em busca de Deus, porque ele precisa de Deus. Quem entende o que eu estou dizendo? Pastor, mas todos são assim? Obviamente que não.
Eu estou dizendo de modo geral, o que se percebe acontecer comumente. As pessoas vão em busca de um emprego, de um casamento, de uma cura, a cura de uma doença que o médico já desenganou, de uma doença da alma, como a depressão, a angústia. Então ela fala, poxa, eu preciso de uma solução. Tanto é que até crente, inclusive, quando não consegue resolver seu problema na igreja, acaba buscando uma solução no espiritismo, ou nesses pessoas que se dizem espíritas, que fazem cura. Ou seja, ele, num dado momento, ele fala assim, poxa, aqui não está resolvendo, eu tenho que ir onde resolve. Na verdade, ele não quer exatamente uma fé, ele quer uma solução para o problema imediato da sua existência temporal. Tem nada a ver com eternidade, nada a ver com nada. E aí, então, o indivíduo chega numa situação como essa, encontra uma pregação apelativa, né? De ameaça, a sua vida está assim porque fizeram macumba, querem destruir sua vida, tem um demônio agarrado nas suas costas, não te larga de jeito nenhum, vai destruir sua casa, você vai morrer, você fez pacto com o diabo, e o diabo está destruindo sua vida, seu casamento, seu filho está na droga por causa do diabo. Aí o camarada fala assim, puxa vida, então a solução está onde? Ele fala, aceita Jesus, que a sua vida vai mudar. Aí ele aceita Jesus, a partir de uma pregação dessa natureza apelativa, e aí faz-se o apelo, e a palavra é bem clara, é apelo, está apelando para o seu coração fragilizado naquele momento. Aí você aceita Jesus naquele modelo, e até aqueles que aceitam verdadeiramente a Jesus, aceitam no modelo errado de que Jesus morreu pelos meus pecados, ele te perdoa para você não ir para o inferno. Então, se essa é a saída para não ir para o inferno, ele vai, eu quero essa fila. A fila dos que não vão para o inferno. Jesus morreu por mim e agora eu estou feliz por isso. Mas não entendeu que o evangelho é sempre um convite. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. O evangelho é pregado sempre associado ao batismo, né? Pregar o evangelho, quem crer e for batizado. Pregai a todas as nações, batizando-as em o nome do Pai. Ou seja, o evangelho é sempre pregado associado ao evangelho. O que implica que o evangelho é, em suma, concretizado no coração do indivíduo que aceita o batismo. Não necessariamente o rito batismal, mas, sobretudo, a experiência espiritual do batismo, que é ser crucificado com Cristo, unido a Cristo na sua morte e ressurreição. Mas as pessoas não pensam deste modo, elas querem, né? E ali agora a pessoa que aceitou Jesus, nesse sentido bem básico da coisa, ela é batizada no rito batismal, a água mesmo, né? Água, do poço, da caesbe, do córrego, na piscina, não importa. E agora ela adequa a sua existência às práticas que aquele grupo a que ela se juntou, as práticas que aquele grupo diz que tem que ser. Usa véu, não usa véu, lava pés, não lava pés, pratica a ceia uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Olha as questões que são colocadas. Não é? Doa sangue, não doa sangue, come carne de porco, não come carne de porco, trabalha no sábado, não trabalha no sábado, veste essa roupa, não veste essa roupa, come essa comida, não come essa comida, não é? Bebe essa bebida, não bebe essa bebida, canta essa música, não canta aquela, vai a este lugar, não vai àquele outro. Então agora essa pessoa que se enquadrou dentro dessa comunidade com esses padrões, você diz, aí está um cristão. Você identifica a pessoa. Porque agora você vai vê-la. Antes você a via num bar. Agora você não mais a vê no bar. Você vê ela com a Bíblia debaixo do braço, indo para uma igreja. Você fala, ó, lá vai um crente. É assim que nós identificamos um crente. Inclusive, às vezes você vê uma senhora, ou mesmo uma pessoa mais jovem, com cabelo longo, e vestido com a roupa, com um vestido, abaixo do joelho, geralmente, você não tem como pensar que ela é outra coisa, mas é crente. E às vezes não é. Às vezes não é.
E se tiver de coque, então deve ser crente. Não é? Se a pessoa não gosta de usar pintura no rosto, você, deve ser crente. Porque mulher sem batom não existe, a não ser que seja crente. E daquelas crentes mais tradicionais, né, das igrejas mais rigorosas. Assim que nós interpretamos. Então, quando Paulo diz, vocês são eleitos de Deus, ele não parte desse prisma. Não, nada disso. Ele fala de um outro aspecto. Ou seja, Paulo, ele está autorizado a dizer o que é um eleito de Deus, afinal, ele é um apóstolo. Ou seja, Paulo parte de um outro paradigma, de um outro horizonte, e nós partimos sempre de um horizonte religioso. Sempre de um horizonte religioso. Então, eu dizia agora há pouco, quero repetir para que todos fiquem claros. Se você quiser experimentar a verdade de Deus, você precisará sair, ser liberto do sistema religioso que nos cega. Pastor, e qual é a maneira de eu me livrar do sistema religioso que nos cega? É você sendo uma pessoa extremamente crítica, criticando o sistema religioso. Mas entenda, criticar não é você se tornar um opositor, ficar xingando, debatendo, discutindo. Ser crítico é você questionar a validade daquilo que está sendo apresentado. Qual é a validade disso? Quando você começa a perguntar, isso efetivamente é a salvação de uma pessoa? Será que essas coisas que nos são apresentadas, esse sistema sequencial de acontecimentos, você vai procurar uma igreja, você aceita Jesus, você vai para o batismo e se enquadra dentro da concepção de usos e costumes daquela comunidade, isso autentica? Isso chancela? Isso evidencia um cristão genuíno? Você tem que perguntar isso. Quando você começa a perguntar, e perguntar é algo que incomoda, viu? Incomoda aqueles que querem manter as pessoas presas no cativeiro religioso. O maior exemplo disso é João capítulo 9, 10. Porque é dito que um homem cego de nascença ficava ali às voltas do templo pedindo esmolas. Então imagine que uma pessoa que passa a vida inteira ali às margens do templo, ao redor do templo, cego, mendigando ali, isso não incomoda, nunca incomodou os templistas. Nunca. No dia que ele foi curado, criou um rebuliço. Foi um problema. Por que a Escritura nos traz esses episódios? Para dizer que no templo, na configuração de templo religioso, como aquele, como há muitos hoje, não há lugar para quem enxerga. Só há lugar para cegos. Cego é aquele que não pode perguntar acerca de absolutamente nada, porque ele não vê nada. Comece a enxergar e a ver, e, portanto, você começa a perguntar, mas por que as coisas têm que ser assim e não de outro modo? Por que se pratica isso? Qual é a evidência? Onde está escrito? Como eu posso compreender isso na minha experiência? E aí isso começa a criar dificuldades para os líderes religiosos. Então, nós precisamos questionar. Eu estou trazendo essa ideia para os irmãos entenderem que o apóstolo Paulo, quando diz, sabemos que vocês são eleitos, ele vai apontar coisas, elementos, provas, evidências que se manifestavam no coração e não em meras circunstâncias exteriores. E a primeira coisa que ele diz é, ora, por que eu observo que vocês são eleitos? Ele vai dizer, porque quando a palavra vos foi pregada, Paulo, Timóteo e Silvano pregaram a palavra, chegaram em Tessalônica, uma cidade, ali da Grécia, e agora, ao pregar aqueles gregos, um povo altamente religioso, um povo altamente
religioso pagão, né? Um povo que não conhecia o que era o Deus único e verdadeiro, conhecia uma infinidade de deuses, uma pluralidade de deuses, um povo altamente idólatra. E agora a palavra do Evangelho é pregada a eles. E eles então, ao receberem a palavra, eles acolheram de tal modo a palavra que houve uma mudança profunda na mente e no coração daquelas pessoas. Imediatamente, olha o que aconteceu quando eles ouviram a palavra. Capítulo 1, versículo 9. Pois eles são as pessoas, os crentes da Macedônia e da Acaia, eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, aqui está o ponto fundamental. Deixe-me falar um pouco dos Tessalonicenses, aí eu começo a aplicar na nossa própria experiência. Imagine aquele povo, um povo idólatra, um povo pagão, um povo politeísta, de cultura politeísta. Um povo cuja cosmovisão, no sentido, eles estavam totalmente arraigados naquela forma de perceber e de interpretar o mundo, um mundo pagão. Como Paulo diria, um mundo sem Deus, um mundo sem esperança e um mundo sem Deus. Ou um povo sem esperança e sem Deus no mundo. Mas cheio de deuses, criados, segundo a própria imagem e semelhança dos homens. Os homens criam seus deuses. Há uma questão muito interessante quando se fala dos deuses, porque por que os homens criam seus próprios deuses? Não é necessariamente porque ele precisa de um Deus. Parece até uma contradição. Mas é porque ele, ao fazer um Deus, ele afirma e reafirma a sua própria pseudo-divindade. É um endosso. O homem cria deuses para que a sua pseudo-divindade seja realçada. Alguém fala, mas como pode ser isso? Ora, porque imagine, aquele que serve ao Deus vivo e verdadeiro, o Deus verdadeiro, quem é o Deus verdadeiro? A despeito do nome que você der a ele ou da concepção que você dê. Para ele ser o Deus verdadeiro, ele tem que ser primeiramente maior do que toda a sua criação. Senão não é Deus. Sim ou não? Esse Deus, ele tem que ter alguns atributos que o fazem divino, que o separam da criação. Ele deve ser todo poderoso, todo consciente, e todo presente. São os 3 grandes atributos incomunicáveis do Deus verdadeiro. Ou seja, ele só é Deus porque ele é onipresente, onisciente e onipotente. Perfeito? Isso faz Deus. E isso lhe dá agora também o fato de que ele é soberano, portanto. Se ele é todo poderoso, ele é soberano. E agora então, servir a esse Deus verdadeiro é tê-lo como aquele que governa as nossas vidas. Aquele a quem nós servimos, e nós não o servimos do modo como nós queremos servi-lo, mas sendo ele verdadeiro e grande, nós devemos servi-lo segundo a vontade dele. Então é a vontade dele que nos governa, é o poder dele que nos dirige, é a ele a quem nós prestamos nosso culto. Mas se você não quer se subordinar e se colocar sob o senhorio desse Deus, você então se autoafirma Deus. Você quer andar segundo a sua própria força, segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio governo. Isso é alienação do homem. E agora, para realçar essa força e esse poder, e essa suposta divindade, essa pseudo-divindade, cria-se um Deus para que esse Deus seja e faça tudo aquilo que eu quero que ele faça. Ou seja, na relação homem e ídolos,
O verdadeiro Deus é o homem nessa relação. Por quê? Porque esse Deus fará tudo aquilo que eu quero que ele faça. Porque se eu o crio, eu que defino esses padrões da existência desse Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É um pouco complexo, mas imagine quando você cria a imagem de um Deus. Falando de ídolo, não pense exatamente numa imagem de escultura. Vamos ultrapassar esse conceito. Inclui uma imagem de escultura, mas vai muito mais além do que isso. Então, imagine alguém que ele cria um Deus. Esse Deus dele, que ele próprio criou, já na própria criação e formação deste Deus, né, desse pseudo-Deus, desse falso Deus, ele agora, o criador desse Deus, vai lhe atribuir algumas coisas. Esse Deus é um Deus barganhador. Barganhador. Ou seja, ele joga com vocês. Ou seja, ele só te abençoa se você fizer isso. Agora você faz aquilo que esse Deus barganhador exigiu, e você agora está na qualidade de exigir que esse Deus cumpra aquilo que ele tratou contigo nessa relação. E agora aquele Deus criado passa a te servir. Ele é obrigado a te abençoar. Ele é obrigado a realizar aquilo que você disse que ele tem que realizar. Então, quando o homem cria um Deus na sua imaginação, no seu coração, ou de qualquer outra forma, o criador desse ídolo, o criador desse falso Deus, atribui a esse Deus, esse falso Deus, aquilo que ele espera desse Deus, para que ele possa manipular esse Deus. Todos os deuses são manipuláveis pelo homem. Daí, para poder deixar isso mais evidente, o salmista, no Salmo de número 115, falando dos ídolos e desses falsos deuses, ele diz, ilustrando nas imagens de escultura, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E Isaías, falando desses deuses, ele diz, vai o indivíduo a uma mata, uma floresta, um bosque, ele corta a árvore, traz o tronco da árvore, metade da lenha ele usa para cozer alimento, e a outra metade ele faz um Deus. E agora, esse Deus que não anda, não vê, não fala, não se move, ele é movido de um lugar para o outro por aquele que o criou. Eu coloco o Deus, eu criei onde eu quiser, onde eu desejo. Esse Deus criado pelo homem é manipulado pelo próprio homem. Então, se eu estou manipulando a este que eu julgo Deus, quem é o verdadeiro Deus? Nessa relação, eu que o criei. O homem cria os seus próprios deuses, a fim de, manipulando-o, possa evidenciar a sua soberania sobre aquele a quem ele chama de Deus. Então, veja então que os gregos, ou melhor, os de Tessalônica, ali naquela cultura, enraizados, né? naquela cultura de paganismo, de idolatria, de falsos deuses, agora chegam Paulo, Timóteo e Silvano e anuncia a eles a palavra do Evangelho. Eles ouvem a palavra do Evangelho. Eles ouvem acerca de Jesus. Mas não do modo como nós ouvimos o Evangelho hoje em dia. Isso é muito sério o que eu estou dizendo. Isso chega a ser uma denúncia. Porque o que você vai pregar para uma pessoa do Brasil, cuja cultura é essa que vocês conhecem já? Vai pregar o quê? Qual vai ser o argumento que você vai usar para que essa pessoa receba o Evangelho? Um pregador hoje é como um vendedor. Ele tem que convencer o cliente de que a sua mercadoria é boa. E o camarada tem que comprar o objeto, a coisa. Como convencer? Aí começam as muitas propostas, as liquidações. Evangelho pregado como, se você não receber Jesus, a sua vida não vai mudar. Seus problemas não serão resolvidos. O camarada, quando recebe esse Jesus, desse modo,
ele não tem a mínima ideia de quem é Deus, de quem é ele próprio. A ideia dele é mercantilista, é de esperteza. Poxa, hoje eu me dei bem, o que foi? Hoje eu troquei meus pecados todos e o inferno inteiro para eu poder, só para eu ir para a igreja. Eu indo para a igreja está tudo resolvido, meus problemas, as doenças serão resolvidas, não precisarei mais de plano de saúde. Se bem que os pastores têm plano de saúde, né? Os pastores que têm muito dinheiro, os melhores planos. Eu quero ver um pastor com muito dinheiro falar assim: eu prego cura divina e eu próprio não tenho plano de saúde. Eu queria ouvir isso. Será que tem? Fica aí um desafio para aparecer um pastor, mas não é o pastor da esquina ali não. Da esquina eu sei que não tem mesmo. Eu quero saber pastor das grandes, né, das megas igrejas. Falar assim: eu creio na cura divina, prego a cura, e a prova é de que eu não tenho plano de saúde, nem eu nem minha família. Nós dependemos só de Jesus. Nem do SUS, é de Jesus. 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 De quem você depende? De Jesus. Deu certo, né? Você vê como a língua é engraçada, né? De repente você, talvez em outro idioma não tivesse, né? Tanto pela sigla quanto pela própria pronúncia do nome. De todo modo, a grande questão é essa. Você tem que oferecer alguma coisa, né, para as pessoas. Ora, imagine Paulo chegar num lugar desse, e Paulo não vai trazer esse evangelho mercantilista, barganhador, não. Ele vai dizer: olha, só existe um Deus. Leiam depois Atos 17, né, que os irmãos vão ter uma ideia de como Paulo pregava aos pagãos. Interessante que, só para os irmãos terem uma ideia, quando se pregava aos judeus, pregava-se Jesus, 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 como a expressão de Deus. Quando se pregava aos pagãos, chegar falando de Jesus era tolice, porque seria mais um Deus na galeria dos deuses dele. Então chegava assim, não falando de Jesus, mas falando do único Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, em oposição aos muitos deuses. Até chegar no ponto, quando Paulo diz: e este Deus verdadeiro e o único Criador de todas as coisas, ele autorizou, ele chancelou, ele outorgou a seu Filho Jesus. Então Jesus é o último ponto da palavra quando se prega aos gentios. Ou seja, esse Deus verdadeiro, esse Deus único, poderoso, Criador, é apresentado, e esse Deus se revela ou se revelou na pessoa de Jesus. Então, quando o apóstolo prega a palavra, seja para os tessalonicenses, seja para qualquer outro povo pagão, e deveria ser esta a pregação do Evangelho. Se você quer pregar o Evangelho, não saia dizendo que você é pecador, Jesus morreu por você para te salvar, porque não vai dar certo. E se parecer que deu certo, deu tudo errado. A pessoa, primeiramente, ela precisa entender, né, que há um Deus verdadeiro, único, Criador, que criou o homem para um propósito, e que o homem, criado para o propósito de Deus, em razão da sua alienação de Deus, ele não está cumprindo o seu papel nessa obra divina, nessa economia divina. E enquanto o homem, portanto, não voltar-se ao Criador, ele não encontrará a plenitude da sua existência. Observa, os homens, eles buscam o quê? O que os homens buscam? Uma vida minimamente boa, um emprego, uma família, né? Mas aí ele vai galgando um carro, e ele continua conquistando uma poupança. É bom ter uma poupança, onde você tem uma reserva ali de 1.000, 2.000, 5.000, aí vai depender de cada um, né? 20.000, 30, 100, não importa. Mas uma reservazinha que você possa, amanhã ou depois, precisou comprar um remédio, você vai lá e pega. Fazer uma cirurgia, você vai lá e pega. E o indivíduo vai crescendo. E quanto mais ele alcança um degrau, ele quer um outro.
E aí então ele agora quer fazer as festas na casa dele, chama os amigos, música, bebida alcoólica. E aí ele vai percebendo, não, eu quero ver viagens, começa a viajar. E aí, não, eu quero ver um cruzeiro. Olha, um cruzeiro. Cruzeiro de final de ano com Roberto Carlos. 15 dias. Maravilha, né? Não é bom? Calma, gente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Calma. Mas não é assim? E aí você, não, agora eu quero viajar para fora do país, quero conhecer outros países. Aí você vai sempre em busca de algo, e nunca você vai dizer assim, eu sou uma pessoa interiormente plena. Todas essas coisas não planificam o homem. E isso sem falar quando a pessoa vai para outros rumos, vai em busca da sua planificação na bebida alcoólica, vem a se tornar um alcoólatra, ou seja, querendo manter-se alienado dos problemas que o rodeiam, e agora ele quer manter-se embriagado sempre o máximo para ele poder fugir da sua realidade, acaba nas garras e na escravidão do alcoolismo. Ou quando vai para as drogas, começa com a maconha é de Deus, é só uma ervazinha, tal. Daqui a pouco aí não vai dar certo, não tá relaxando o suficiente. Então, bora para outra, e vai para outra droga, e vai se tornando escravo das drogas. Certo? Ou a pessoa busca o caminho da impureza, né? De mulheres, de homens, ou de sexo, e começa com um parceiro, depois tem 2 parceiros, depois já são 7 parceiros tudo junto, e vai, e se multiplica, e não tem fim, e não resolve o problema da pessoa. Ou seja, o ser humano ele tem um problema essencial, crônico. Existe dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Essa é a ideia. E eu falando com uma pessoa recentemente, uma pessoa que me parecia um tanto agnóstica ou cética, e ela dizia, mas essa ideia de que o homem precisa de Deus não é uma necessidade do homem de ter segurança, de ter alguma coisa? Eu falei, é uma necessidade. Ué. Porque ele queria colocar assim, o homem querendo se sentir mais seguro tem que inventar a ideia de Deus. Não. O homem tem uma necessidade de Deus, sim. O homem destituído de Deus é um ser precário. É um ser que tem medo de sombras. Sombra. Ele se assusta com a sombra. Tem medo de lobisomem, de mula sem cabeça. Tem medo do amanhã. Quando o tempo fecha que vai chover, ele tem medo, receio. O que vai acontecer? O que pode acontecer? O homem sem Deus tem medo do futuro, tem medo da fome, tem medo do frio, tem medo de pandemia, tem medo de vírus, tem medo de tudo. Por quê? Isso tudo prova a fraqueza humana. Então, Deus para o homem é uma necessidade, mas é uma necessidade essencial. Por isso que Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, que Deus criou o homem para buscar a Deus. E é por isso que, tratando-se da história da antropologia, você vai encontrar que não houve tempo e nem lugar em que houvesse alguma comunidade que não buscasse Deus de alguma maneira. Tem um maluco aí que eu ouvi um dia desse na internet, num programa de televisão, dizendo que uns antropólogos descobriram, o que é, onde é que é? Não, esqueci, mas eu vou trazer. Sabe essa ideia que você vai pregar numa igreja e não leva a Bíblia? É mais ou menos isso. Você vai para um programa de televisão, debater com um pastor, dizer, e você não leva seus materiais? Está me chamando de quê? De tonto? Não é? Então, antropologicamente falando, o povo mais rudimentar buscava uma divindade sem discernimento, mas tem que ter. Há uma necessidade intrínseca no homem, que é de Deus. E o homem precisa perceber, e aí já criaram, em certa ocasião, uma metáfora que eu julgo bastante interessante,
a ideia, a mão e a luva, não é? Fizeram uma peça, uma historinha bacana, para dizer que o homem só é preenchido e tem função como uma luva quando a mão é colocada nela. Ou seja, a mão não existe para a luva, mas a luva existe em função da mão. E para que a luva tenha função, para que ela tenha a razão da sua existência, ela precisará sempre da mão. Uma luva que não é usada por ninguém, para nada, ela não tem a razão da sua existência. Só para vocês, é uma metáfora bem rudimentar, bem simples, mas dá uma ideia básica do que eu quero dizer. Enfim. Então, imagine Paulo chegando para esse povo agora, apresentando esse Deus único, criador, soberano, que não é um Deus manipulável. Ou seja, não é um Deus que deve ser conforme nós queremos que ele seja, e nem um Deus, porque como o homem tem a necessidade de Deus, e essa necessidade é uma necessidade essencial, intrínseca à própria existência humana, como eu não quero servir ao Deus verdadeiro, porque eu terei que servi-lo efetivamente, obedecê-lo, ser conduzido e governado por ele, então eu crio um Deus, que a despeito de eu chamá-lo de Deus, não estarei sob o seu controle, porque ele não existe. Ele é uma ilusão, ele é um nada. Então, imagine Paulo pregando agora acerca desse Deus, dizendo, olha, vocês precisam entender que tudo isso que vocês têm, todos os seus deuses, todos os seus ídolos, a critério a palavra ídolo significa nulidade. Inclusive no hebraico a palavra ídolo quer dizer coisa vã, aquilo que não é. Daí nós começamos a ampliar o nosso conceito de ídolo. Ou seja, um ídolo não é somente uma imagem de escultura. Ídolo é qualquer coisa que seja algo vão. Uma coisa vã, uma coisa que é passageira, uma coisa que é criada pelo próprio homem, uma coisa que não tem poder real, que não tem existência real. Então, seja o que for que se crie, seja na sua própria psique, no seu próprio coração, ou que você externalize isso e o materialize numa forma de uma imagem de escultura, é um ídolo. Paulo, então, prega falando da necessidade que se tem de que o homem ele caia em si no reconhecimento, pelo menos, de 3 coisas. 3 coisas necessárias. Primeiro, o reconhecimento de que há um Deus eterno, todo-poderoso, soberano, o único que é de fato. Segundo, se é verdade que há esse Deus eterno, vivo, soberano, todos os deuses, portanto, são nada. É esse reconhecimento. Que todos esses deuses, eles não somente não são nada, mas eles distorcem a verdade e eles acabam enganando o coração humano quando este homem presta a esses deuses seu culto, seu louvor, sua adoração, seu serviço. Então, Paulo agora ensina dizendo que não há outro Deus, esse Deus é o Deus que verdadeiramente criou todas as coisas, e que todos os ídolos são absolutamente nada. Esse é o segundo reconhecimento. Reconhecimento de que Deus, o Criador, é tudo, de que os ídolos não são nada. Agora, 2 coisas estão resolvidas. O Deus verdadeiro e vivo é o único. Primeiro ponto, reconhecer isso. Segundo, que todos os ídolos são absolutamente nada. Agora, o terceiro ponto, que é o terceiro reconhecimento, é o principal. É aqui onde a coisa pega. É aqui onde a coisa acontece. É o homem reconhecer-se a si mesmo. É o homem entender a si mesmo, para que ele agora tenha a sua escolha
e a sua decisão. O que de fato você agora, diante dessas duas grandes verdades, o que você irá fazer? Não é uma questão, veja bem, do que você pode ganhar imediatamente. Um carro, uma casa, uma cura, o desaparecimento de um caroço. Não. É como você se vê, a leitura que você faz desse homem, dentro desse plano divino. Neste momento, este homem, ele é um homem alienado de Deus. Neste momento, este homem é um homem que decidiu, e que foi, inclusive, o primeiro ídolo que foi criado por este homem, foi o seu ego. É o Deus desse século. Primeiro homem. O primeiro ídolo, né? Criado. E esse ídolo criado, ele se reproduz e se materializa em muitos outros ídolos que o homem vai criando e vai reproduzindo. Neste momento, é o momento em que o homem precisa, ao compreender essa verdade de Deus e dos ídolos, ele precisa abrir mão de si mesmo. Esse homem que está caminhando na direção dos ídolos. Ou seja, quando o homem dar as costas ao Criador, e essa expressão dar as costas é muito pedagógica, só serve para nós, para vocês entenderem, como se eu estivesse de frente para o Criador, e agora eu me voltasse as costas para sair da sua presença. Imagina o filho pródigo na casa do pai, antes de ser o filho pródigo, apenas o filho. E agora ele pega suas coisas e sai. Um momento ele vai ter que dar as costas para a casa do pai, para o pai, e tomar a direção, o caminho, para o lugar onde ele queria ir, que a Bíblia chama de uma terra distante. Então agora o homem que deu um dia as costas ao Criador, que fez a si mesmo o seu próprio Deus, que tornou-se agora um fazedor, fabricador e reprodutor de ídolos, ele agora precisa reconhecer que toda essa sua existência sem Deus é vã, é nula. E isso é algo complicadíssimo. Isso é algo muito complexo. Porque, afinal, pensa um pouco agora em você. Tudo que você é, nessa existência, que você construiu, que você faz, que você realiza, suas conquistas, conquistas intelectuais, conquistas materiais, sua energia, sua força, sua capacidade, seus talentos, sua produção. Você fala assim, tudo isso é nada? Tudo isso é nada? Tudo isso é nada. A grande prova de que tudo isso é nada é a morte do homem. Se tem uma coisa bonita na terra e verdadeira, é a morte de um ser humano. E o sepultamento seria a coisa mais linda de se existir, de haver, se não fosse a hipocrisia dos vivos. Porque a pessoa nunca chorou, nunca abraçou, nunca buscou. Quando o outro morre, quer se jogar dentro da cova. Eu também vou também com ela. Aí o povo não deixa, né? Fica segurando. Deixa a pessoa aí, gente. Ela quer ir, deixa aí. Quando ela escorregar, que cair na cova, você vai ver uma pessoa desesperada para sair de dentro da cova. Eu quero que ela caia lá dentro e se deite junto. E descanse ali com o outro. Você escorregou. Não, eu estou falando a pessoa falar assim, eu vou junto com o outro e ela entrar por conta própria. Quando ela diz eu vou com a outra, conversa, vá sozinha. Ninguém vai com o outro. Eu quis dizer que não fossem os vivos, a morte e o sepultamento seria uma coisa muito linda. No sentido de que é a única coisa, fora o Evangelho, que mostra que o homem é uma nulidade. Que tudo o que ele construiu é uma nulidade. Que vai convencer o homem de que tudo o que ele tem é uma nulidade. Por que o homem se apega com tanta força, com tanta garra a essa existência temporal e às coisas que essa existência oferece?
Não seria esse nosso consumo excessivo, hedonista dos nossos dias, um ídolo? Porque, imagine, vamos jogar aqui na real, vamos? De boa? Sem entristecimento? Ou melhor, entristecimento tem que ter lá dentro, né? Mas sem raiva do pastor. Estou falando de nós, de todo mundo. A gente fala que o amor e que a caridade é algo excepcional, divino, que Deus, não é? Falamos. Agora, quanto do que nós ganhamos, nós investimos na caridade? Ah, pastor, mas eu invisto. Sim, mas você investe o que você investe na caridade? Será que quando eu invisto nas coisas vãs do hedonismo do presente século, que é essa satisfação das coisas, da aquisição das coisas passageiras, de alegrias temporais, não é negar a caridade? A caridade não é maior do que o consumismo, não? Sim ou não? E nós, então, investimos em quê? Naquilo que nós julgamos ser o melhor para nós. Não seria isso o nosso ídolo? Nós temos que pensar essas coisas. E é só pensando que nós vamos, eventualmente, sendo convencidos. É um processo. Eu não quero que você saia daqui hoje dizendo assim, puxa, então eu estou lascado, acabou minha vida. Não consigo mais. Não, o problema é que nós nunca pensamos. Comece a pensar para que as coisas comecem a acontecer organicamente. Porque quando acontece organicamente, acabou, você não tem problema. Onde é que está o problema? O problema está em que eu sei, e agora que eu sei, esse negócio se tornou um problema para mim, porque eu não dou conta disso, não estou afim disso. É difícil viver esse tal do evangelho. Vai viver esse tal do evangelho, já está dizendo, esse tal quer dizer, não é meu. É igual uma pessoa que, me parece que ela vem aqui, eventualmente, toda vez que ela me procura, e ela me procura para fazer perguntas da Bíblia, e aí ela fala assim, pois é, eu tenho aprendido muito com vocês, vocês falam dessa maneira, vem cá, onde é que você congrega? Porque quando você se dirige a mim e ao ministério enquanto vocês, você se exclui. Não é? Não é? Nós temos aprendido muito do nosso ministério, olha a diferença. Nosso ministério fala dessa maneira, e às vezes eu não consigo entender bem, mas nosso ministério é assim. Né? Ele fala, vocês, né? Bem, mas de todo modo, nós precisamos pensar em quais são os ídolos da modernidade, ou da pós-modernidade. Quais são os nossos ídolos, né? De forma que, quando a palavra chegou aos Tessalonicenses, é dito então que, ao compreenderem o eterno enquanto o verdadeiro Deus, e ao compreenderem que os ídolos são coisas vãs, são nulidades, é dito, e essa palavra é uma palavra muito forte, determinante. É aqui que se define inicialmente o eleito. Eles se converteram a Deus. Eles voltaram a face, o coração, para Cristo, ou para Deus. E quando eles, então, efetivamente voltam a face para Deus, acontece algo como resultado, como consequência. Ou o contrário, eles deram as costas aos ídolos. Porque uma coisa e outra são a mesma coisa. Não tem como você dar as costas aos ídolos e não se voltar a Deus. E não tem como você se voltar a Deus e não dar as costas aos ídolos. Porque uma coisa é a mesma coisa. Então a palavra converter significa literalmente uma mudança de direção. Mas como nós não temos como mensurar a vida cristã enquanto direção, porque esse caminho, né, é apenas uma metáfora, entenda que há então uma mudança profunda de mente. Há uma mudança, conversão é uma mudança profunda de mente, de coração, de vontades, de desejos. É uma mudança de consciência.
Ou seja, a partir do momento que você compreende que Deus é o único que é de fato, é o único que vale a pena de fato, não é? Lembra lá de Moisés, quando Moisés ele está lá no deserto e Deus fala com ele, e Deus o manda ao Egito. Ele fala, Senhor, mas eu sou gago e o que vão dizer e tal. Está pensando nele em si, quando ele chegar lá. E aí, quando ele disse, e quando me perguntarem o teu nome, o que eu direi? E aí Deus responde, diga que o eu sou foi quem enviou. Mas eu sou, e eu não sou, e o outro não é, e o faraó não é, e os hebreus não são, e os egípcios não são? Não, não. Eu sou, ele é único, só ele é. O que não é Deus é nulidade, é vaidade, é transitório, é fenômeno. Por isso que eu dizia que quando que o sepultamento, a morte, é a única coisa fora do evangelho que consegue demonstrar isso para o homem. Porque naquela situação ali, ele não tem mais nada, não tem mais nem feição. Já observaram que a maioria das vezes você vai a um sepultamento e fala assim, rapaz, está diferente, né? Alguém fala assim, não, está do mesmo jeitinho, morreu sorrindo. É igual quando vai visitar uma mãe, né, que teve um filho, um casal, fala, como parece com o pai? Recém-nascido não parece com ninguém. Com ninguém. Aos poucos vai criando feição, vai parecendo, mas todo, né, já sai inchado, vermelho. Parece com ninguém absolutamente. Aí a pessoa quer agradar, né? Aí quando está na cara que não parece com ninguém, fala, lembra o avô. Não é? Não é porque o avô dele tinha, aí vai começar para poder ajustar. Então, ali a morte, na morte ali, você pode colocar quem quer que seja, quantos mortos você quiser, de qualquer classe social. Ali mostra a nulidade. A força, a defesa, não tem mais. Você pode xingar, ele acabou, não é nada. Nada, não tem mais fama. Seria bom vocês, se quiserem entender um pouco sobre isso, tem uns livros, né, muito interessante, tem um livro chamado O Diálogo dos Mortos, de Luciano, do século II depois de Cristo. Ou é antes de Cristo, se não me engano. E esse livro de Luciano, O Diálogo dos Mortos, mostra a ideia, os mortos chegando lá no Hades, né? E eles conversando, é o diálogo dos mortos. Então, imagina quando chega lá no inferno, lá no Hades, no Seol, imagine, chega um imperador. Então ele chega com toda a panca aí, toda a força, né? Ele acha que ele vai mandar lá igual ele mandava lá em cima. Aí os mortos começam a cair na gaitada. E ri dele, porque ele não pode... No Alto da Compadecida tem uma cena semelhante a essa, né? Quando o capeta foi querer falar grosso com Chicó, foi com Chicó, o João Grilo? Com aquele que estava lá, aí ele fala, eu já morri mesmo, meu irmão, agora você não pode mais me matar. Não foi o diabo, não, foi o Lampião que foi falar grosso com ele, ele falou, eu já morri, você pode falar o que você quiser, não dá nada, né? Ou seja, na morte, como diz Antônio Vieira, todos são cinzas. Quando ele quer se referir ao branco, ao negro, ao amarelo, que os homens aqui ficam estratificando, o negro, o branco, o roxo, né? O vermelho. Não, na morte todos são cinzas. Cinza nos dois sentidos que você imaginar. Então a morte prova e mostra isso. Então o homem tem que chegar a esse nível de entendimento, de concepção, de saber que ele é nada. E que para ele ser alguma coisa, ele não poderá sê-lo em si mesmo, e ele precisa, portanto, do Deus vivo e verdadeiro. E ele precisa se voltar a esse Deus para que a sua existência ganhe o mínimo de sentido e de significado. Somente em Deus a vida humana ganha sentido. Somente em Deus a vida humana ganha significado. E quando então Paulo prega essa palavra, os tessalonicenses deixam os ídolos, abandonam os ídolos,
se voltam para o Deus vivo e verdadeiro, e esse processo se chama conversão. E eu diria, portanto, que assim como todas as outras experiências de salvação, a conversão também é um processo. Lógico que existe aquele momento que você tem a decisão, que você se volta, que tudo fica muito claro, e você então tem a conversão para o Deus vivo e verdadeiro. Mas essa conversão não acaba ali. Porque nós costumamos dizer assim, olha, a minha conversão foi, aí você fala a data. Você fala, eu nasci de novo, aí você fala a data. E isso é errado, porque a conversão vai se dar enquanto você existir, você vai descobrindo ídolos e novos ídolos, e você vai sempre se convertendo ao Senhor, pouco a pouco, na medida e na proporção em que a luz de Deus vai te iluminando, e você então vai sendo ganho. A conversão é o primeiro sinal de um eleito. Daí você tem que se perguntar, eu vou encerrar com essa pergunta para os irmãos refletirem. Por que eu estou na igreja? Eu estou colocando igreja porque a nossa experiência é basicamente essa. Ou seja, nós relacionamos, né? Entendemos que a igreja é o lugar, é a reunião daqueles que se voltaram para Deus. Eu queria que você passasse a semana inteira refletindo sobre isso. Por quê? Porque Deus é bom. Essa resposta ela é muito vaga. Eu quero saber se você compreende a ideia de que Deus é o único, verdadeiro, e que Ele te criou para a glória dEle, para o louvor dEle, para que você encontre gozo. Deus te criou para que você encontre plenitude nele. E que ainda que você não tivesse nenhum problema de nenhuma natureza, nem físico, nem psíquico, nem financeiro, nem familiar, se ainda assim você o serviria. O que te prende a Deus? O que te liga a Deus? O que faz você buscá-lo? É a pergunta. Tá bom? Vamos pensar nisso. E na semana que vem nós continuamos.